A nossa aulinha aqui especial que fala sobre... Mentira, nem é especial, é só uma aula como qualquer outra. Ela fala sobre meteorologia e climatologia. Na aula passada, nós diferenciamos, né, o que era o tempo do que era clima. Tempo é a condição momentânea da atmosfera. É como o clima, é como a atmosfera está em um determinado momento. Se está frio, se está quente, se está chuvoso, se está seco. Isto eu chamo de tempo. É a condição da atmosfera em um dado momento. Quando eu falo clima, clima pressupõe um estudo do tempo por no mínimo 30 anos. Estudo do tempo por no mínimo 30 anos. No mínimo. Quer dizer, quanto mais tempo você estudar o clima, mais detalhado vai ser sua análise. Tá? E falamos aqui também sobre o climograma, como fazer a leitura disso, né? Aí eu exemplifiquei para vocês climogramas do Brasil. Ensinei vocês como diferenciar se o climograma está no hemisfério norte ou hemisfério sul. Se for no hemisfério sul, o inverno vai estar no meio do ano. Poxa. Não, eu estou só no terceiro tempo, né? Então. Imagina. Se nós estivermos no hemisfério sul, o inverno, a temperatura mais baixa. Como que eu vou saber, professor, o que é inverno? Através desta linha aqui, ó. A temperatura mais baixa vai estar no meio do ano. A mais alta, no fim e começo do ano. Se for no hemisfério norte, é o contrário. A temperatura baixa vai estar no começo e final do ano e a temperatura alta no meio do ano. Então, hemisfério norte e hemisfério sul tem temperaturas que se opõem. E aí, né, você vai observar as barrinhas na vertical, que vai indicar sempre precipitação. Essa precipitação, ela é dada em milímetros. Então, no caso aqui de Teresina, choveu lá 280 milímetros no mês de março. Foi o mês mais chuvoso. O mês menos chuvoso foi agosto, que choveu 20 milímetros, mais ou menos. Então, não tem nenhum mês sem chuva. Chove todo mês e temperatura elevada, na casa dos 29, 30 graus, ali, ó, 30 a 32 de média térmica. Então, é bem quente. Falamos da atmosfera, né, das camadas da nossa atmosfera. Aqui na página 38, ele vai falar da troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. E a exosfera, que já é o limite. E, professor, preciso decorar cada camada dessa? Gente, não precisa decorar, mas tem coisas. Olha só, deixa eu colocar aqui. Inclusive é o videozinho de ontem de vocês, ó. Não foi de vocês, foi pro primeiro ano que eu passei. Deixa eu colocar aqui, camadas da atmosfera. Deixa eu pegar nas imagens. Olha essa daqui tá bem bonitinha. Aqui. A primeira camada é a troposfera. A troposfera é aquela que está bem na superfície. Então, vou pegar essa outra aqui, que o perfil está melhor para ver. A primeira camada é a troposfera. Elas estão aqui tudo com a mesma espessura, praticamente, né? Só que a troposfera, ela vai de 0 a 12 quilômetros de altitude. Então, é uma camada bem baixa, né? Essa aqui está mais bonitinha, proporcional. Aqui já está 10 quilômetros. Então, qual que está certo, professor? 10, 12, 15? Cara, tanto faz. O importante é você saber que a troposfera está de 15 quilômetros de altitude para baixo. E aqui ele vai demonstrando, né, o que cada camada tem de importante. Ó. A troposfera é onde existe a maior concentração de gases e tudo mais. A estratosfera é fundamental porque nela tem ozônio, a concentração de ozônio. Olha aqui a camada de ozônio. Na verdade, o ozônio ele é um gás, né, que não é homogêneo, ele não está disperso na estratosfera de modo homogêneo,
né? Mas ele é encontrado abundantemente nesta parte da estratosfera, tá? Liberando os 30 quilômetros de altitude. E nesta camada também da estratosfera, olha só, os aviões caça sobrevoam. Por quê? Porque como a troposfera concentra a maior parte dos gases e principalmente da água, né? Aqui na estratosfera, da estratosfera para cima, as moléculas de gases elas são bem mais dispersas. Então o ar é bem rarefeito, de modo que o avião ele pode ultrapassar a barreira do som, que ele não vai ter problemas estruturais, ele não vai se desfazer, ele não vai ser danificado, tá? Então, as duas camadas que eu diria para vocês são mais importantes para a prova é troposfera e estratosfera. Troposfera porque é onde acontecem a maioria dos fenômenos meteorológicos e estratosfera porque é onde tem a camada de ozônio. E tem um apelo muito grande a questões que envolvam camada de ozônio, porque a ausência do ozônio faz com que a radiação ultravioleta incida na superfície terrestre com maior intensidade. Então, a radiação ultravioleta atingindo a superfície, ela pode causar problemas de saúde para nós, seres humanos, para os seres vivos de um modo geral, né? Porque o ozônio ele filtra, ele absorve essa radiação ultravioleta na prática, né? Vai dar câncer de pele na gente se a gente ficar exposto à radiação ultravioleta. Pode causar perda de produtividade agrícola, pode causar mutação genética em vírus e deixar o bicho mais overpower, né, para pegar a gente. Então, assim, é uma camada fundamental para manter o equilíbrio da vida. E aí os seres humanos, eles, com a queima, né, dos chamados CFCs, independente se você concorde ou não, que era um gás muito utilizado na refrigeração dos anos 90 para trás. Até que teve uma conferência, a Conferência de Estocolmo, começa a se preocupar com as questões ambientais e aí chegam a um acordo de tirar o CFC, os clorofluorcarbonos. E aí, porque já tinham detectado, né, um buraco sobre a América do Sul e a Antártida. Então, a estratosfera é importante pela questão do ozônio, principalmente. Olha lá, mesosfera. Nós temos dois atos aqui, ó. Aurora e estrela cadente. A estrela cadente nada mais é do que um meteorito entrando na Terra e se desfazendo na atmosfera, principalmente na mesosfera. Ele vai se esfarelando, ele entra em atrito com os gases, como ele vem muito rápido, né? E aí ele se desintegra. Tem também as auroras, que pode ser tanto boreal, quando ela acontece no hemisfério norte, ou austral, quando acontece no hemisfério sul. As do norte são mais comuns porque tem muita gente morando próximo do hemisfério norte, do polo norte, do círculo polar. Muito mais do que na Antártida. Na Antártida é mais difícil você ver o fenômeno. Bem, aí subiu mais um pouquinho, ó. O telescópio Hubble, por exemplo, fica na termosfera. E por último é a exosfera. A exosfera já é o limite do que seria a atmosfera com o espaço sideral. Então essas são as 5 camadinhas. Concentra nessas duas, tá? Não fica preocupado com essas 3 aqui não. Você já tem um monte de troço para você decorar de geografia e de outras matérias. E aí não compensa. Bom dia, Kim. Bom dia, Vitória. Então, Leila, a ionosfera seria uma sexta camada que intermediaria o limite final da exosfera. Ou às vezes as duas vêm como se fosse sinônimo, sabe? É o limite dos dois. Beleza? Dormiu, hein, Kim? Ave Maria. Bom, elementos climáticos. Eu já tinha feito a introdução com vocês disso aqui ontem. Elemento climático é aquilo que a gente consegue mensurar, tá?
É aquilo que vai determinar como o clima se comporta, como o clima é. Por exemplo, a temperatura. Você pega seu celular, por exemplo, você vai ter acesso à temperatura, pressão atmosférica, vento, chuva, umidade do ar. Isso aqui tudo isso aqui tudo seria mensurável. Agora, quando eu falo fator climático, o fator são as condições naturais do planeta, as condições físicas do planeta, que vão determinar a composição do clima. Então, por exemplo, a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Por quê? Porque tem menos gases, então vai ficar menos calor retido. O calor, né, a temperatura, nós chamaríamos de elemento climático. Tá? Então, vamos focar aqui nos fatores. Nós temos latitude, altitude, relevo, solo, vegetação, massa de ar, corrente marítima, continentalidade, maritimidade e intervenção antrópica. E aí ele começa com o fator latitude. Isso aqui, lá no nosso primeiro ano, a gente vê isso bem detalhadinho, né? E aí nós falamos por que o planeta tem estações do ano, né? O que faz com que o planeta tenha estações do ano? É o seu ângulo de inclinação do eixo terrestre, que é de 23 graus, né? 23 e 27 aproximadamente. Vamos ver se a gente acha um videozinho aqui para vocês relembrarem. Eu usei um videozinho, sempre eu uso esse vídeo, eu nunca lembro o nome dele. Formação das estações do ano. Aqui, é esse mesmo. A rotação da Terra em torno do próprio eixo. Vocês lembram desse vídeo? Da voz desse carinha? Joia. Com o movimento de translação em torno do Sol, descrevendo uma elipse, que é quase uma circunferência no período de um ano. Em 24 horas, a Terra completa o movimento de rotação ao redor do próprio eixo, que é inclinado em relação ao plano da elipse, formando em qualquer dia do ano um ângulo de aproximadamente 23 graus e 27 minutos, com a direção perpendicular ao plano. Essa inclinação tem consequências que diferenciam ainda mais os diversos lugares deste nosso grande planeta azul. Veja só, as estações do ano ocorrem em épocas diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. A inclinação do eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares varie ao longo do ano. O hemisfério sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isto ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, neste mesmo momento, no hemisfério norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na posição oposta, é o hemisfério norte que recebe a maior quantidade de luz. Temos então o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Isso acontece aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera correspondem a outros dois momentos do movimento de translação, quando a Terra está em cada uma dessas duas posições em que o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam igualmente iluminados. Como é que chama esse dia aqui? Quem lembra? Quando os dois hemisférios estão iluminados de forma homogênea. Quem lembra? Isso, Pedroso. É o equinócio, né? Dia e noite, 12 horas. Igualmente nos dois hemisférios. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos hemisférios norte e sul, nos meses de março e setembro. A gente pode considerar que a trajetória descrita por uma localidade durante as 24 horas que a Terra leva para fazer uma rotação ao redor do próprio eixo é aproximadamente uma circunferência, e essa circunferência está em um plano paralelo ao Equador, determinado pela latitude dessa localidade.
No dia em que se inicia o nosso verão, o hemisfério sul fica mais voltado para o Sol, e mais da metade da circunferência que uma localidade descreve é iluminada. É isso que faz com que o dia seja mais longo que a noite. Essa diferença é tão maior quanto maior for a latitude sul da cidade. No caso aqui de Porto Alegre, que está a 30 graus de latitude sul, quando começa o verão, o dia tem 4 horas a mais do que a noite. Por outro lado, nesse mesmo dia, à medida que a latitude sul diminui, vão diminuindo as horas de sol, até que no Equador, o dia e a noite têm o mesmo tamanho. Já no hemisfério norte, nesse dia, o número de horas de sol é sempre menor do que 12 horas e tão menor quanto maior for a latitude. Observe agora a parte iluminada de cada circunferência. Ela representa as horas de sol nesse dia em localidades sobre 4 paralelos diferentes. Vamos considerar essa linha azul, que representa o paralelo de 72 graus de latitude norte. A ilha de Vitória, no Canadá, que fica sobre esse paralelo, não vê a luz do sol no dia 21 de dezembro, e também em outros dias. Como você pode ver, há lugares onde as noites ou os dias são muito longos, e podem durar várias voltas completas da Terra em torno dela mesma, ou seja, muitos dias no calendário. O caso extremo são os polos, onde durante 6 meses do ano é dia e durante 6 meses é noite. Isso acontece nas regiões que possuem latitude norte maior do que a do Círculo Polar Ártico, ou latitude sul maior do que a do Círculo Polar Antártico. Essas duas circunferências imaginárias, junto com as do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, são paralelos muito especiais. Eles possuem latitudes determinadas pelo ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra. Tomando o começo do verão no hemisfério sul como referência, o Círculo Polar Ártico é justamente a linha que delimita a região do globo que não receberá a luz do Sol, enquanto o Círculo Polar Antártico delimita a região que não terá noite. As latitudes dos círculos polares são dadas pelo complementar do ângulo de inclinação da Terra, ou seja... Sacou? Tanto o Círculo Polar Ártico, Antártico e os Trópicos de Câncer e Capricórnio são dados através dos 23 e 27 graus, que é o ângulo de inclinação da Terra. 66 graus e 33 minutos. E as latitudes norte ou sul dos dois trópicos têm o mesmo ângulo da inclinação do eixo da Terra, ou seja, 23 graus e 27 minutos. A direção de incidência do Sol em cada dia do ano determina o paralelo que recebe nesse dia o Sol a pino no meio-dia solar. Mas o Sol a pino em algum dia do ano só acontece entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nas localidades do hemisfério sul, o dia mais longo do ano é em torno de 21 de dezembro. É o chamado solstício de verão. A partir daí, a duração do dia vai diminuindo e a da noite aumentando, conforme a Terra realiza seu movimento de translação, até que as durações do dia e da noite ficam iguais em qualquer lugar do planeta. Depois disso, os dias são mais curtos do que as noites, e continuam diminuindo até o início do inverno, aproximadamente dia 21 de junho, quando ocorre a noite mais longa no hemisfério sul, que é o solstício de inverno. A partir daí, os dias recomeçam a ficar mais longos, até o equinócio de primavera, aproximadamente em 23 de setembro, que é quando o dia tem a mesma duração da noite. Depois, no hemisfério sul, os dias vão ficando cada vez mais longos do que as noites, até atingir a duração máxima, por volta de 21 de dezembro, com a chegada do verão. Nesse ponto, se fecha o ciclo. Quanto maior for a latitude norte ou sul, maior será a variação da duração dos dias e noites ao longo do ano. Macapá é uma cidade que está praticamente sobre o Equador. Por isso, é que aí os dias e as noites têm a mesma duração o ano todo. Esse videozinho é bom, né? Exatamente, Malu. Por que existe a estação do ano? Porque há uma diferenciação na iluminação terrestre. Se a Terra não tivesse esse ângulo inclinadinho de 23 e 27, o Sol incidiria igualmente em todo o planeta. Embora, claro, né, pelo fato do planeta ser uma esfera, levando em consideração que é uma esfera, tá? Mas todo mundo sabe que é plano. Mas levando em consideração que ele é uma esfera, a linha equatorial, o meio do planeta aqui, ele está mais próximo do Sol. Então,
quando eu penso nesse arqueamento do planeta, por ele ser uma esfera, quanto maior for a latitude, ou seja, quanto mais próximo do polo tiver, mais distante ele vai estar da radiação solar, tá? Eu tenho que dizer, né, Fernando, porque você sabe, né, hoje em dia a ciência está sendo banalizada, né? As pessoas, desde quando a gente começou a acreditar que Terra era redonda, né? No século XXI a gente com essa mentira ainda. Tá, primeiro fator então, o fator latitude. Olha aqui, vamos para esse desenho. Vocês viram um videozinho, é bem ilustrativo aquele vídeo, eu uso ele sempre para dar aula. Nós temos aqui, ó, dois momentos diferentes. Um, onde o Polo Norte está recebendo Sol e o Polo Sul não. Agora o Polo Norte não recebe Sol e o Polo Sul sim. Então, neste primeiro momento, neste globo aqui, pergunto a vocês, o nosso hemisfério. Deixa eu dividir a tela aqui. O nosso hemisfério aqui, ó, no primeiro exemplo, está no verão ou no inverno? Por que, Leila? Todo mundo concorda com a Leila? Só bater no olho nesse globo já dá para saber? Claro que dá, né? Isso, Leila, porque a gente está recebendo menos luz. O hemisfério norte inteiro, ó a linha do Equador. Todo o hemisfério norte está recebendo sol. Agora, olha o hemisfério sul. Ele só vai ser iluminado da linha do Equador até onde? Até o Círculo Polar Antártico. Tá? Agora, olha aqui. Olha lá o limite da radiação. Agora inverteu, ó. Agora é inverno no hemisfério norte. Olha lá. Só chega a iluminação até o Círculo Polar Ártico. Então, a quantidade de radiação vai do Círculo Polar Ártico até a linha do Equador. Enquanto no hemisfério sul, vai da linha do Equador até o Polo Sul. Entendeu? Tranquilo? E aí, quando você pensa na linha do Equador, ela sempre vai ser iluminada igualmente. Não importa a estação do ano. Por isso, se você for em Natal, não importa se você vá em dezembro, em julho, em março, qualquer mês do ano, vai ser quente do mesmo jeito, não vai ter alteração de temperatura. Pergunta a vocês, uma pergunta dentro do tema, mas não diretamente aqui. Qual é o tipo climático que tem as 4 estações do ano bem definidas? Qual é, terceiro ano? O tipo climático que tem as 4 estações do ano. Isso, é o temperado. O temperado ele tem, como ele está no meio ali, né? A gente fala temperado, por quê? Porque não é nem quente nem frio. Então a parte tropical, os climas da zona intertropical, são muito quentes, por quê? Porque recebe radiação solar intensamente. O temperado, Leila, pelo fato dele ficar numa faixa de transição de média latitude, então quando há essa mudança do ângulo de inclinação, né, a Terra se projeta, imagina a minha cabeça aqui ao Sol. A Terra está aqui, ó. Estou segurando Polo Norte, Polo Sul. Olha só, o Polo Norte está mais próximo do Sol. Agora inverteu, translação. Agora o Polo Norte está distante do Sol, o Polo Sul está próximo. Então você concorda que conforme a oscilação do movimento de translação, conforme a posição que a Terra está, a incidência solar é diferente. Ela vai incidir mais na zona temperada em uma época e menos em outra época. Na zona tropical, o negócio vai ser quente o ano inteiro. Na zona polar, vai ser frio o ano inteiro. No temperado, quando a Terra se projeta em determinada posição ao longo do movimento de translação, eu vou ter uma incidência de sol maior ou menor. E aí as massas de ar quente, aí a gente já vai para a massa de ar, que também é um fator climático. A massa de ar quente ela vai atuar de forma mais ou menos intensa. Quer ver o exemplo, Leila? Bem na prática. Nós estamos no inverno aqui, não estamos?
Tá chegando massa de ar frio aqui em Campo Grande ainda. Tá? Esses dias chegou uma aí, semana passada, né? Deu uma caída acentuada na temperatura. Aqui a gente ainda não sente tanto. Tá frio e seco. Se você for para o Rio Grande do Sul, por exemplo, você vai sentir mais a massa de ar. Ou, quando a gente pega isso aqui, ó, massas de ar do Brasil. Essa foto aqui, ó. A internet hoje está de parabéns, hein? Olha isso aqui, Leila. Pessoal, verão, inverno. Aqui tem 4 massas. No inverno tem 5. Por quê? Porque apareceu a MPA. Sabe por que a MPA, Leila, chega até o Brasil durante o inverno? Porque tá chegando menos radiação solar no hemisfério sul, tá? Por quê? Nós estamos numa posição do movimento de translação que aqui tá chegando menos radiação, tá menos privilegiado em radiação. Como a massa de ar quente ela perde força por estar recebendo menos sol, a massa que vem da Antártida, a frente fria que vem da Antártida, ela consegue romper com as massas de ar quente. E aí ela avança. Por isso, quem está ali na média latitude, não está nem no tropical e nem no polar, vai sofrer essa oscilação maior. As massas de ar, principalmente, ou as próprias correntes marítimas, né, elas ganham ou perdem força de acordo com a posição de inclinação do eixo terrestre ao longo do ano. Sacou? Entendeu, Leila? Ou não? Wind no céu. O que é o wind, gente? Não, Malu. Rio Grande do Sul, ele é de clima subtropical. Né? E o Rio Grande do Sul ele tem uma outra variável também, que é o efeito maritimidade. Lembra do que é isso? Quanto mais perto do mar eu tô, maior vai ser a umidade que chega até no meu território. No caso aqui do Mato Grosso do Sul, a continentalidade é muito grande. Então, a umidade do oceano ela não consegue chegar até o centro. Por isso nós temos a umidade de deserto. Ontem, eu não sei se vocês viram, mas estava 18% de umidade relativa do ar, à tarde. Deserto é de 30 para baixo, cara. A umidade daqui é de deserto. Então, assim, se cuidem, tá? Usa sorinho no nariz, porque, bicho, tá muito seco. Você sente assim, o nariz fica seco, a garganta começa a ficar seca. Você toma água, passa um pouquinho, a garganta já tá seca de novo. Umidade muito baixa. Quem tiver umidificador em casa... Isso, Ana. Use, cara. Use mesmo, porque é tenso essa época do ano aqui para nós. Não tem umidade. Por quê? Pelo fator continentalidade. E, ô Malu, o clima subtropical, gravem aí, o clima subtropical é um clima que tem chuva bem distribuída ao longo do ano. Chove muito o ano inteiro. Se você descer, por exemplo, aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é onde tem o clima subtropical, você não vai ver aquelas paisagens secas como aqui, no Mato Grosso do Sul. Principalmente lá no Rio Grande do Sul. Lá não fica seco. A não ser quando tem a massa de ar quente no Brasil ganha muita força, e aí tem vezes que tem seca intensa lá no Rio Grande do Sul, principalmente pelo El Ninho, Laninha, né? Tem seca, mas, de um modo geral... O Rio Grande do Sul é bem chuvoso e com temperaturas amenas. A diferença do tropical para o subtropical está justamente na quantidade de chuva no subtropical, que é mais bem distribuída ao longo do ano. No tropical, eu vou ter período de seca com temperatura baixa. Só que o subtropical, a média térmica dele é menor ainda do que o do tropical. O subtropical vai ter temperatura ali de 15 graus, 13 graus na média, dependendo da cidade. Oi, Brenda. Temperatura variando com altitude. Tem uma montanha aqui? Não tem. Mas olha o exemplo aqui, ó. Influência da amplitude, da altitude, perdão, na temperatura. Fortaleza, 21 metros acima do mar, 26 graus e meio.
Guaramiranga, Ceará, 865 metros acima do nível do mar, 20 graus de temperatura média. Rio de Janeiro, 2 metros, quase 24 graus. Petrópolis, Rio de Janeiro, mesma latitude praticamente, 18,4 graus de média. Porto Alegre, 10 metros, 19,5 graus. Aí, em Cambará, está na mesma latitude praticamente que Porto Alegre, só que está a 980 metros, 14,2 graus Celsius. O que a gente percebe aqui? Que quanto maior for a altitude, menor vai ser minha média térmica. Por quê? Quem me explica essa? O que acontece com a altitude que baixa a temperatura? Isso, Vitória. Ar quente desce. Isso. Isso. Vocês estão certos. É isso. Quanto mais você sobe, menos gases do efeito estufa você tem. Tá? Efeito estufa, a propósito, é algo benéfico para o nosso planeta. É ele que mantém a temperatura do nosso planeta Terra positiva em alguns lugares. Se não fosse efeito estufa, adeus vida na Terra. Então, quando você sobe, a quantidade de gases que tem disperso na atmosfera vai reduzindo. Quanto mais baixo você estiver, você está na altitude 0 metro, está no nível do mar, então a quantidade de oxigênio para você é muito maior. Se na altura da praia, você vai ter a oxigenação perfeita, teoricamente. É claro, não estou considerando condição da atmosfera, de poluição e tal, mas pela natureza seria. Eu estou no 0 metro, então eu tenho muito oxigênio disponível. Conforme você vai subindo, há uma dificuldade para respirar. A 800 metros, como é o caso da cidade aí, não dá diferença. Mas quando você passa ali dos 3.000 metros, 3.000 metros de altitude, já começa a ficar difícil para respirar. E não só isso. O que começa a ter nas montanhas? Gelo, neve e, assim, eterno, né? Neve eterna. Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Parece montagem, não parece? Parece fake news, ó. Olha isso. Savana e gelo. E olha a região que isso tá. O Monte Kilimanjaro da Tanzânia fica pertinho da zona da linha do Equador. Pertinho. A latitude é muito baixa, mas mesmo assim é muito frio. E neve eterna. Fica coberto de neve aqui lá, qualquer época do ano que você for lá, tá neve. Por quê? Porque é muito alto. O Monte Kilimanjaro tem mais de 5.000 metros de altitude. Então, por mais que esteja na zona tropical ou na zona equatorial, ainda assim vai ser muito frio. Não tem gases do efeito estufa em abundância, né, nessa altitude. Meio que Barros Ventos também, né? Não, Brenda, não no caso de uma montanha daquela ali. Agora, se você pensar numa cordilheira, aí sim. Aqui é uma montanhona, ó, meio isolada. Olha essa vista aérea. É uma montanhona meio isolada, ó, não tem uma cordilheira, tá vendo? Um monte de montanhas aqui, bloqueando para fazer aquela chuva orográfica que você está pensando. Olha as nuvens, pessoal. Você escalou a montanha que você consegue ver as nuvens, cara. Então, o que acontece? Tem pouco gás. O gás não absorve energia, logo esfria. Não ter gases, a gente conhece, né, aqui em Campo Grande. Agora, por exemplo, está seco. Como está muito seco, de dia está bem quente. Sol velho está torando, né? Você sai no sol, você quase frita. Só que aí à noite
Como o ar está muito seco, a atmosfera ela não absorveu o calor. Se ela não absorveu, à noite ela não consegue dissipar a energia. Então não tem calor retido. Logo, à noite resfria rapidinho. Beleza? Então, altitude. Pressão atmosférica, tem mais algum aqui? Ah, sim. Pressão atmosférica variando com a latitude. Latitude. Então, veja só, o princípio é esse, ó. Alta pressão, desce, o ar está frio, ó, desceu, alta pressão. O ar esquentou, baixa pressão, ar subiu. Isso é o princípio de chuva convectiva. Esquentou, subiu. Esfriou, desceu. Esquentou, subiu. Então faz essa convecção aqui, ó. É um ciclo, né? A Amazônia tem disso. E aí, quando você entende isso, você já entende o fator de inversão térmica, né? Melhor frio úmido e calor seco? Na verdade não, hein, Letícia? Eu não preciso nenhum. Deus me livre, seco, a sequidão é ruim demais para a saúde. Inversão térmica, pessoal. Nós já falamos desse fator, é um problema ambiental também que cai bastante em prova. Quando está frio, o ar ele está denso. Então o que acontece? Ele desce, ar frio. Só que aí a poluição ela também fica na parte baixa. Porque o ar está frio, ele não está acendendo. Então no inverno acontece isso. O ar de baixo, o ar da superfície fica frio, denso e concentra toda a poluição. Quando está quente, o ar se aquece e sobe. E quando ele sobe, ele leva a poluição junta. Isso, inclusive, essa inversão térmica estava acontecendo agora em Campo Grande esses dias. Como é época de queimada aqui para nós, né? Os cornos ficam pondo fogo nas folhas, né? E tacando fogo em tudo. Campo Grande estava tudo poluída. E aí esfriou. Foi quando chegou aquela frente fria semana passada, retrasada. Eu olhei assim no horizonte, tá aquela camada cinza. Aí ao longo do dia, conforme foi aquecendo, a camada some, ela desaparece, porque a poluição ela subiu e ela se dissipou pela troposfera. Então ela desconcentra, a poluição desconcentra num fluxo natural, num fluxo quente. Aqueceu, subiu. Beleza? Pressão variando com a altitude. Da mesma forma, deixa eu ver se eu acho um desenho aqui. Como eu não estou no quadro, é difícil de eu... Pressão, altitude. Vamos ver se tem algum desenho que dá para ilustrar para vocês. Aqui, esse desenho. Inclusive, isso aqui é de algum exercício de geografia que tem no livro do SAS. Eu já vi esse exercício com essa imagem aqui. Leila, é aquilo que você me perguntou ontem. Dá uma olhada no desenho, ó. Se eu estou na baixa altitude, olha a coluna de ar como é grande. Suponhamos que eu esteja aqui, ó. Tem muito mais ar em cima de mim do que aqui nesse ponto. São Paulo, 750 metros de altitude. Santos, ali no nível do mar. 0 metro, 10 metros, 20 metros. Então tem muito mais ar, ou seja, tem maior pressão atmosférica aqui neste ponto, baixa altitude. Tá? Então quanto mais baixa a altitude, maior a pressão. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Ou você vai pensar em pressão de acordo com temperatura. Então, a sua apostila está trazendo aqui, ó, de acordo com a latitude, de acordo com a altitude. Eu posso pensar na pressão de acordo com a temperatura, de acordo com a radiação solar. Está chegando muita radiação, aqueceu, baixa pressão, subiu, resfriou, alta pressão, desceu, convecção. Ou eu posso pensar na pressão, que é a quantidade de gases que tem projetado em cima de mim. Então vai ter menos gases ou vai ter mais gases. Daí se tem mais gás, mais pressão. Se tem menos gases, menor a pressão. É só você pensar o quanto de atmosfera tem quando você está em cima de uma montanha, para cima de você, ou quando você está no nível do mar.
É óbvio, né? Se eu estou no nível do mar, tem mais ar em cima da cabeça, então, do seu corpo, né? Então, sacou a lógica? Tá tranquilo? Xixi de bezerro. Não é remédio. É um chá que a minha mulher fez pra mim, meu rim. Eu tava meio zoado do rim, né? Agora eu tô tomando um monte de coisa. É a vida, né? É a vida de uma pessoa velha, vai ficando assim. Começa a ter dor aqui, dor ali, começa a dar problema no rim, daqui a pouco é no fígado, né? E daqui a pouco morre. Para morrer é daqui para ali. Pressão atmosférica variando com altitude, falamos. Os ventos. Os ventos. Presta atenção nesses ventos aqui. Chegando no Nordeste, ó. Por que nós dizemos que o Nordeste tem tamanho potencial eólico? Porque é a área de confluência do vento alísio. Então eu tenho na zona tropical o alísio e na zona temperada, olha só, o contra-alísio. Tá? Ele é contrário. O que forma o vento alísio e o contra-alísio? O movimento de rotação da Terra. Então a Terra faz um movimento de oeste para leste. Logo, o vento é jogado contrário, né, ao movimento. Então, de leste para oeste. Toda a zona equatorial é muito boa em vento. Por quê? Porque o vento alísio incide durante todo o ano. Fala, Brenda. Sempre leste-oeste, Malu, sempre. Porque pensa o seguinte, oeste, leste, a Terra vem de oeste para leste. Então, ó, oeste para leste. A atmosfera é uma camada gasosa. Então, enquanto a Terra vem de oeste para leste, a atmosfera é jogada contra. Tá? Contra. É como você está em cima dentro de um carro em movimento e aí você só coloca sua mão para fora. O que acontece? Você está em aceleração, só que a atmosfera está parada, ela está relativamente parada, ou ela está num fluxo, numa velocidade menor do que você. Logo, você põe sua mão na frente, o vento vai ser jogado contra, o ar vai ser jogado contra a sua mão. E você está produzindo vento, você está alterando a pressão da atmosfera. O que é o vento? Né? É a alteração de pressão atmosférica. Por exemplo, se eu pego esse livro e faço isso, ó, eu estou produzindo vento. O que é vento? A atmosfera se deslocando por variação de pressão. Lucas? Quem que é Lucas? É eu, pera. É que eu tô tentando trocar do celular para ir pro computador. Calma lá. Jesus! Beleza? Ô Brenda, o que você perguntou? Amazônia que tá ferrando o Pantanal, né? Por que, Brenda? Por que a Amazônia tá ferrando o Pantanal? Entendi, não. Abre o microfone, filha, fala. Expresse. Por causa do desmatamento, regulando tudo. Brenda, sinceramente, isso é uma falácia, tá? Que a Amazônia tá alterando o clima. É uma mentirada besta pra cima da gente. A Amazônia, pessoal, ela é muito preservada, é gigante a floresta. Não está alterando o ciclo de chuva ainda não. É mentira desse povo. Se você quer jogar a culpa na desregulagem do clima, culpe o El Ninho e o Laninha. Leila, diferença de transpiração. Desmatou a floresta substancialmente para reduzir a quantidade de árvore desse modo? Não, né? E outra coisa, formação de rio voador, correto. Mas os rios voadores, eles são formados só pela umidade da Amazônia? Ou pelos ventos alísios que empurram a umidade do Oceano Atlântico? Lembra que o rio voador ele começa lá dentro do Oceano Atlântico.
Vitória, El Ninho é quando o Oceano Pacífico, o Pacífico, fica com a superfície mais quente. Inclusive, eu acho que vai ter aqui, né? Nós vamos falar aqui do El Ninho. Ciclone. Pior que não, cara. Não acredito. Não fala do El Ninho e do Laninha. Ixi. Deixa eu pegar aqui. Ontem eu mostrei um videozinho pros guri do primeiro ano. Eles estão estudando o mesmo conteúdo que vocês. Deixa eu pegar aqui. Ô, YouTube, velho, tá irritante, hein? Novo normal é trabalhar de casa ou voltar pro escritório. Seja como for, Pharmatron ajuda a melhorar a imunidade. Que tem a ver, cara? Tempestades e inundações, secas e queimadas, e o impacto sobre dezenas de milhões de... Vitória, presta atenção nesse videozinho, um videozinho de 4 minutos. É bem legal, ele explica certinho. Tem influência também com vento alísio, tá? E outra coisa, o Oceano Pacífico, gente, sozinho, ele é maior do que todos os continentes somados. de pessoas no mundo todo. De tempos em tempos, os jornais noticiam as consequências de um fenômeno global cuja origem a ciência ainda não explicou completamente: o El Niño. Para entender o que acontece durante o El Niño, a gente tem que primeiro examinar a interação entre o oceano e a atmosfera no Pacífico Equatorial. Em condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico carregam a água que foi aquecida pelo Sol em direção ao oeste. Lá, a água é literalmente empilhada. O nível do mar é até 20 centímetros mais alto na Oceania do que na América do Sul. O calor é transferido então da água para o ar. Mais leve e úmido, esse ar aquecido sobe e condensa, ocasionando chuvas na região. Enquanto isso, ao longo da costa da América, as águas mais frias do fundo são puxadas para a superfície, num fenômeno chamado de ressurgência. O El Niño acontece quando esse equilíbrio é alterado. Ele pode enfraquecer ou até mesmo reverter essa dinâmica. Ou seja, a água mais quente que era transportada para o oeste se desloca em direção à América do Sul, e as chuvas da região também se aproximam do continente. A quantidade de energia desviada nesse evento é enorme, na ordem de 1 sextilhão de joules. Isso equivale a 10.000 usinas de Itaipu, ou 10 vezes a produção de energia de todos os países do mundo por ano. Um dos impactos é o enfraquecimento da ressurgência na costa do Peru. Esse fenômeno normalmente traz águas frias e ricas em nutrientes do oceano profundo para a superfície. Isso afeta a fauna da região e, em consequência, a pesca. Foram os pescadores sul-americanos, inclusive, que batizaram o fenômeno. A alta das temperaturas do oceano e a escassez de peixe se dá no verão no hemisfério sul, época do Natal, pois é ele, El Niño. No Brasil, o El Niño costuma produzir um aumento das temperaturas médias em todas as regiões, principalmente no sudeste e centro-oeste. As chuvas tendem a se intensificar na região sul e a diminuir no norte e nordeste, aumentando as secas e queimadas. Mas o fenômeno oposto ao El Niño também pode ocorrer, é a chamada Laninha. Isso acontece quando os ventos alísios se fortalecem, intensificando o transporte de água em direção à Oceania. Por sua vez, a ressurgência aumenta na costa americana. Esses modos de funcionamento se alternam de uma maneira quase periódica, entre cada 2 a 8 anos. O clima é um sistema caótico, muito complexo, e o mecanismo que controla as alterações entre Ninho e Ninha ainda não foi completamente entendido. Ainda não conseguimos prever quando eles vão acontecer. O fato é que eles estão aí há alguns milhares, possivelmente milhões de anos, sem interferência do homem. Mas estudos recentes indicam que as mudanças climáticas que estamos vivendo podem aumentar sua frequência. Vamos olhar este gráfico. A partir da temperatura média da superfície dos oceanos, é possível medir a intensidade e ocorrência dos eventos. Se a região estiver mais quente do que a média, a água aquecida não está sendo transportada para o oeste. É o El Niño que está em vigência. Se ela está mais fria, é a Laninha. Neste outro gráfico, fica evidente a influência dos ninhos e ninhas na temperatura global.
podemos ver que o ano mais quente de cada década geralmente é um ano de El Niño, e o mais frio, um ano de Laninha. Destacam-se os eventos de 82 e 97. Milhares de pessoas morreram e bilhões de dólares em prejuízo foram causados. No final de 2014, começou o que seria o mais forte El Niño já registrado, que se estendeu até o começo de 2016. Ano este que, aliás, bateu o recorde de mais quente já registrado na história. Gostou da nossa explicação? Então dê um like. Sacou? Entendeu o que é? Não existe ainda uma explicação 100% correta de como que forma. Não, Vitória, o El Niño ele vai influenciar a zona intertropical, tá? Então, assim, aqueceu ou resfriou a água do Pacífico, você vai ter maior ou menor evaporação e como ele é o maior oceano do planeta, lascou, né? Então a gente às vezes, eu me pergunto, será que está havendo uma mudança de temperatura no planeta pela queima de combustíveis fósseis, queimada, desmatamento, ou, né, o Pacífico ele é mais importante na composição desse clima? A ciência não conseguiu entender ainda direito o funcionamento do El Niño e Laninha, né? E aí a gente atribui a nós essa responsabilidade, né, de mudança no clima. Bom, continuando aqui, falamos do vento alísio contra alísio. Os de monções, esse tipo de chuva aqui, ó, chuva de monções, que acontece lá na Ásia, ele também é muito importante. Eu tenho a monção de verão, que olha só, alta pressão, baixa pressão, quente, mais frio, mais quente. Vai chover onde? Na monção de verão, na Ásia. Olha só, alta pressão, ventos mais frios carregados de umidade do Índico se chocam com o continente que está quente. Então, choveu na Ásia. Agora olha o contrário, monção de inverno. A alta pressão agora está no continente, porque o continente está frio. Então empurra a umidade do Pacífico, do Índico, perdão, para a África e para o Sudeste Asiático, para a Indonésia, parte da Austrália. Então, vai chover na África, vai chover na Indonésia durante o inverno. Durante o verão, quando estiver quente no continente, o vento frio vai soprar do Índico para o continente. Inclusive agora, nessa época do ano, é comum a chuva de monções na China, na Índia. Vamos bater um Google aqui, ó. Chuva de monções. Notícias. É porque ultimamente só fala de coronavírus, né? 2 semanas. Chuvas de monção matam centenas na Índia, Bangladesh e Nepal. 2 semanas atrás. Você ouviu alguém repercutir isso? Vocês ouviram falar de chuva de monções esse ano? Não, né? Ninguém liga para as pessoas que morrem afogadas, né? Soterradas. Chuva deixa 191 mortos em Bangladesh. Passa de 200 o número de mortos pela chuva de monções. Então, assim, essa época do ano é normal, porque para nós aqui é o inverno. Para eles é o verão. Então, os ventos frios aqui do sul, do hemisfério sul, só que lá no Índico, eles sopram em direção ao continente asiático. Chegando lá, tem uma massa de ar quente. Quando conflui esses ventos frios e úmidos com a massa de ar quente, o que acontece? Chuva de monções. Chuvas torrenciais. Muito forte. Malu, vamos pegar aqui um vídeo, ó. Eu vou acabar essa aula só em 2025, cara. Capítulo grande da bexiga. Tá louco. Chuvas de Bateu aquela dúvida? Imagina um picadinho. Imagina com mágica. O estado indiano de Assam foi tomado por inundações.
As cheias causaram mortes e afetaram mais de 400 mil indianos. Mais de 250 cidades foram inundadas em 24 horas. Muitas regiões ficaram submersas. As enchentes são consequência das chuvas de monção, um fenômeno anual. As tempestades afetaram também o tráfego em Mumbai. Estradas, ferrovias e aeroportos foram bloqueados. Deslizamentos deixaram mais de 4.500 desabrigados. Mais chuvas estão previstas para os próximos dias no sudeste do país. Isso aqui foi ano passado, tá? Sempre acontece. Ô Leila, são países pobres, né? Esse que é o problema. São países muito pobres. E assim, fazer drenagem pro tanto de chuva que cai é impossível. É muita chuva. E além do mais, você tem ali a cordilheira do Himalaia. O Himalaia, ele bloqueia esses ventos úmidos. Senão era para chover mais bem distribuído. Mas aí você tem uma barreira, o vento vem, bate na barreira, chove tudo aqui. Não, Ana. No Sudão não é agora, não. Na África vai acontecer chuva de monções, mas durante o inverno, para eles, para a Ásia no caso, né? Fala, Leila. Ô, Vitória, não vi. Desculpa. Cadê? Aquela notícia daqueles meninos presos na caverna tem a ver com a chuva de emoções? Sim, Vitória, com certeza. O time de futebol, né? Foi em junho aquilo. Junho de 2018. Foi sim, eles entraram e estava na época de chuva de monções já. Eles entraram e aí veio a chuva, só que na parte alta, né? E aí encheu a caverna bem rápido. Aquilo lá foi sim chuva de monções. E até pegou eles de surpresa, porque a chuva de monções no ano de 2018, ela veio um pouquinho antes. Já chuva intensa. É chuva de monções sim. Eu até uso esse exemplo nas aulas. Entraram para explorar a caverna, né? Para ver, para passear, para conhecer. Beleza? Brisas. Como que a brisa se forma? Do mesmo modo da convecção. Olha essa lógica aqui. Você está no mar. Durante o dia. Tá? Então, nós temos aqui brisa marítima, brisa continental. Durante o dia, o mar, ele demora mais para receber calor. O continente recebe mais rápido. Então, vai vir o vento do mar para dentro do continente. Só que aí, de noite, o continente se resfria mais rápido. Aí o vento vai sair do frio para o quente. Então é troca de energia. O vento vai do mais frio para o mais quente à noite. E do mais frio para o mais quente durante o dia. Então, durante o dia, você está sentado ali na praia, o vento está vindo do mar para o seu rosto. Se você ficar ali à noite, você vai sentir o vento de dentro do continente para o mar. Isso é a brisa. Então ela acontece por quê? De novo, troca de calor. Basicamente porque água demora mais para receber calor, só que demora mais para perder. O continente recebe calor mais rápido, absorve mais rápido, só que ele perde mais rápido também. Entendeu a lógica? Isso é a brisa. Brisa do vale, mesma coisa. Tá? E as chuvas de monções acontecem por que mesmo? Chuva de monções acontece porque vem vento mais frio do hemisfério sul, sobre o Oceano Índico, frio e úmido. Chega na Ásia, a Ásia está no verão, está quente. Então massa fria com úmida, frente fria com úmida e massa de ar quente confluiu, choveu. E quando for a monção de inverno, o vento frio sai da Ásia e vai para a África e Sudeste Asiático, Oceania. Pedaço da Austrália ali, o noroeste australiano. Beleza? Opa. Brisa, tá. Tornados, ciclones, né? Tem os ventos perigosos, o furacão, ou ciclone, ou tufão, né? É a mesma coisa.
aqui no continente americano tem o nome de furacão. Se você for no Japão, é tufão. Mas tudo é ciclone. Como que ele se forma? Quando a temperatura marítima ultrapassa os 28 graus na superfície. Baixa pressão, né? Tá muito quente, subiu. À medida que ela acende, ela vai se resfriando e aí vem subindo mais massa de ar quente, entra numa região de instabilidade e começa a devastação. Inclusive tá tendo tempestade agora nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês viram, mas tá indo uma tempestade lá para eles. Vou colocar aqui, furacão. Vamos entrar nas notícias aqui. Meteorologistas preveem que Isaías voltará a ser um furacão quando atingir as Carolinas. Você ouviu falar de furacão por esses dias? Também não, né? O furacão Isaías ganha força no Caribe rumo à Flórida. É atingido, navio tombado com 4 mil carros é atingido por furacão vindo do Caribe. Então agora está tendo furacão. Por quê? Porque lá é verão. Lá está no verão, então é natural. A superfície do mar ultrapassou 28 graus Celsius, começa a subir vento, porque tá menos denso, o vento subiu. Só que ele carrega um monte de umidade. Quando ele chega no alto da atmosfera, a atmosfera resfria aquilo. E aí começa a haver uma área de instabilidade. E aí o negócio começa a ganhar um movimento em espiral. A diferença do furacão para o tornado é que o furacão arrebenta muito mais. O tornado, o diâmetro é muito menor, é de dezena de metros, enquanto enquanto o furacão é de centenas de quilômetros. Então ele vai variar de 100 a 500 quilômetros de diâmetro. Então ele vai arregaçando com tudo. Imagina você ir daqui a Dourados, tudo isso está no raio do furacão. Então o que é o furacão? Qual que é o perigo dele? Não é nem o vento em si. O problema é a chuva, porque o furacão ele vem puxando, ele funciona como um exaustor. Ele vem puxando tudo que é a umidade que tem na atmosfera e vem condensando aquilo. Quer ver só? Vou pegar uma imagem aqui. Olha lá, olha o olho do furacão. Aqui a atmosfera está bem tranquila. Então, isso aqui, dessa ponta até essa ponta pode dar, por exemplo, 300 quilômetros. Então, o furacão ele é muito mais devastador, ele puxa a água e ele faz chover intensamente. Vou mostrar bem esse negócio de furacão. Como assim, menina? Se concentra, se condensa, chove depois? Chove muito, Leila. O problema do furacão é isso. Já assistiu o filme Tubarão? Não vi o filme Tubarão, não. É daqueles que os bichos matam todo mundo e ninguém consegue matar os bichos? Maria. Tá, então os tornados são medidos também, né, por grau de intensidade e ele pode ultrapassar os 500 km por hora. Só que como eu falei para vocês, o tamanho dele é muito menor. Né? Ai, cara, ainda falta isso aqui. Chuva, precipitações. Olha os tipos. Por que a gente fala precipitação? Porque não é só chuva. Se for no hemisfério sul, é mesmo sentido do ralo, do descarga. Aqui vai no sentido horário e no norte anti-horário. É isso. Olha só, chuva, a precipitação pode ser neblina, pode ser orvalho, pode ser geada, pode ser neve, pode ser granizo, pode ser chuva. Tá? Tem, Leila. Nós tivemos um mini furacão aqui no Brasil agora esses dias. Aquilo ali foi o mesmo princípio. Na linha do Equador, geralmente não tem, Malu, mas é a região onde ele surge. Tá? Ele nasce na região equatorial e aí ele vai se deslocando em direção às maiores latitudes. O sul do Brasil é normal, gente, que ocorra furacão, tá? Assim, não é muito comum acontecer, mas se acontecer tem condição meteorológica sim. Não é o final dos tempos, não. Enzo, esse do Brasil aqui já foi considerável, cara.
Regaçou com muita gente, matou gente, foi feio o treino. Bom, as chuvas, nós temos as frontais, as de convecção e as orográficas. Só relembrando, frontal é a de frente fria, com quente. Chocou, choveu. Chuva de convecção é a da Amazônia. Evaporou, subiu, resfriou, choveu. Então, convecção, faz isso sempre. Ó. Aqueceu, sobe. Resfriou, desce. Aqueceu, subiu, resfriou, desceu. Sempre, tá? Acabou? Tá travando minha chamada? É um ciclo sem fim. É isso mesmo. Brendinha, é o seu aí, fia. E a orográfica? A orográfica é aquela que é produzida pela barragem dos ventos. O vento bloqueia a massa de ar. E aí ela chove pra caramba. Isso acontece no Nordeste, por exemplo, na zona da mata, né? Ali acontece chuva de orográfica. O relevo bloqueia a chuva. Não, ô Malu, ele sempre se forma na superfície quente. Para que haja furacão, tem que ser acima de 28 graus Celsius. De temperatura marítima. Então, você fala assim, 28 graus é de boa, né, professor? Mas para água do mar é muito quente. Porque o que acontece? Chegou nos 28, tá muito quente, o quente sobe. Esse que é o problema. Tem uma superfície grande do mar que está muito quente, então o ar vai se deslocando para o alto e junto ele vai levando a umidade. E aí gera instabilidade no alto da atmosfera. Sempre se forma no mar. E vai morrer no continente, né? Arrebenta todos os anos com as ilhas do Caribe. Mas a gente só fala dos Estados Unidos, né? Na Flórida, no Texas. Aí Houston ficou alagada. Aí fala assim, você nunca ouve falar de... Jamaica teve problema com a chuva com o furacão. Apagou o beck de todo mundo. Ninguém fala, né? Como eles param. À medida que a atmosfera vai se equilibrando, Leila. Vai havendo um equilíbrio atmosférico. Do frio com o quente. Aí para. Bom, deixa eu pausar aqui. Pausar não, deixa eu parar essa gravação.